Boa noite. Boa noite. PS e PSD estão praticamente empatados na sondagem TVI que divulgamos esta noite, mas os social-democratas levam uma ligeira vantagem sobre os socialistas. E há ainda muitas pessoas que não sabem se vão votar e em quem vão votar. Vai ser a primeira de uma série de sondagens que a TVI vai apresentar 2 vezes por semana até às eleições. Estes resultados confirmam a expectativa. O Presidente da República vai falar ao país esta noite, uma declaração que vamos acompanhar em direto do Palácio de Belém. Cavaco Silva vai pronunciar-se sobre as medidas de austeridade que foram acordadas entre o Governo e as instituições internacionais que nos vão emprestar 78 mil milhões de euros. Logo a seguir à intervenção do Presidente, estaremos em direto com o PSD em Santa Maria da Feira e com o PS em Portimão. Os clubes portugueses fazem história no futebol europeu. Vamos ter uma final inédita na Liga Europa entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting de Braga. O Porto eliminou o Villarreal e o Braga derrotou o Benfica. E o confronto final vai ser em Dublin, capital da Irlanda, o outro país que já recebeu ajuda internacional para sair da crise. E como estará a ser a lua de mel de William e Kate? O casamento foi há uma semana na abadia de Westminster. Uma cerimónia grandiosa e comovente que foi acompanhada por milhões de pessoas em todo o mundo. Em Londres, a comunidade portuguesa, umas 600 mil pessoas, seguiram com entusiasmo o dia mais importante na vida de William e Kate. Os enviados da TVI a Londres registaram os testemunhos de alguns portugues. O Jornal das 8 começa agora. Tech Remaster. Agora tem uma arma a condizer. Não dá hipóteses. É uma arma poderosa para fazer amigos, amigas, massagens, mais amigas. Chegou o novo Optimus Pequi, o primeiro smartphone Android com teclado QWERTY e touchscreen. Ninguém dá luta ao Tech. Vai-te deixar muito acima. Optimus, de que é que precisas? O Presidente da República fala esta noite ao país. É a primeira vez que o Cavaco Silva se dirige aos portugueses desde que foi conhecido o plano de ajuda internacional acordado esta semana entre Portugal e as instituições financeiras internacionais, o FMI e a União Europeia. A declaração ao país do Presidente será às 20h30 no Palácio de Belém. E vamos acompanhá-lo em direto, e isto no dia em que surgem 3 sondagens sobre as legislativas que dão PS e PSD praticamente empatados. Conforme acabamos de dizer, o Presidente da República fala esta noite ao país. É a primeira vez que Cavaco Silva se dirige aos portugueses, desde que foi conhecido o plano de ajuda financeira internacional, no valor de 78 mil milhões de euros. A declaração ao país do Presidente será às 21h30, em direto do Palácio de Belém, e acontece precisamente no dia em que surgem 3 sondagens sobre as eleições legislativas que dão PS e PSD praticamente empatados. Vantagem para os social-democratas, mas a uma curta distância dos socialistas na sondagem Intercampos para a TVI e Jornal Público. Vamos aos detalhes. José Alberto. Vamos então a esta sondagem. A diferença entre o PSD e o PS está agora nos 2,2%. É o resultado de uma sondagem TVI Público Intercampos. A caminho da decisão do dia 5 de junho, lançamos a primeira de uma série de sondagens que permitem medir o pulso eleitoral do país. E nesta primeira sondagem, a projeção de resultados atribui 37% das intenções de voto ao PSD, 34,8% ao PS, 10,5% ao CDS, 7,9% à CDU e 7% ao Bloco de Esquerda. Outros partidos recebem 2,8% das intenções de voto. Há ainda um grande número de pessoas que não sabe ou não decidiu o sentido de voto, ou então não responde pura e simplesmente a esta sondagem, o que aumenta ainda mais a expectativa sobre o resultado eleitoral do próximo dia 5 de junho. A título meramente ilustrativo, um quadro que podemos ver de imediato, vamos olhar para o resultado da última sondagem eleitoral da TVI. Ela foi feita no início de abril e nessa altura o PSD tinha 38,7% dos votos, o PS 33,1%. Retomemos então a sondagem de hoje, e são esses os dados que aqui estão, sobre cenários de coligações possíveis perante estes resultados. Nesta altura, o que é apenas garantido é que sondagem
A maioria absoluta garantida nesta altura é aquela que seria formada, caso fosse possível, entre o PSD e o PS. Todas as outras combinações são não dão a maioria absoluta, dão apenas o limiar dessa maioria e não a maioria garantida. A questão da estabilidade política é essencial nestas eleições que vão decorrer no início de junho. Foi isso também que perguntámos aos nossos participantes nesta sondagem TVI Público Intercampos. Quem é que deverá governar depois das próximas eleições? 29% consideram que deve ser o partido vencedor, mas uma quantidade muito maior, 56,9% dos inquiridos, considera que deve ser uma coligação de partidos a governar o país. Não sabem ou não respondem 14,1%. A ficha técnica da sondagem é obrigatória por lei. Esta sondagem foi baseada esta projeção, aliás, foi baseada numa sondagem da Intercampos, efetuada entre 2 e 5 de maio, com o objetivo de conhecer a intenção de voto dos portugueses, entre outros temas. O universo é constituído pela população com mais de 18 anos residente em Portugal continental. A recolha foi através de entrevistas telefónicas, num total de 1.009 entrevistas, 52,1% dos entrevistados do sexo feminino, 47,9% do sexo masculino, com a distribuição etária e por regiões apresentada neste quadro. O erro da amostragem para um intervalo de confiança de 95% é de mais ou menos 3,08%. A taxa de resposta obtida foi de 47,7%. Nesta sondagem, 46,2% dos entrevistados não manifestou a sua opinião. Portugal poderá pagar 27 mil milhões de euros em juros pelo empréstimo da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional. No futebol, a noite de ontem ficou marcada pela confirmação da primeira final portuguesa numa prova da UEFA. Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga conseguiram garantir a presença na final da Liga Europa em Dublin no próximo dia 18 de maio. Em Braga, a festa prolongou-se pela noite dentro. No Porto e em Braga, os adeptos saíram à rua para festejar a passagem dos seus clubes ou uma inédita final entre equipas portuguesas na UEFA. O Presidente da República prepara-se para falar ao país. Vamos acompanhar em direto. De resto, estas são já imagens em direto do Palácio de Belém. Neste Jornal das 8, essa declaração do Presidente da República, a primeira de Cavaco Silva sobre o plano de ajuda financeira a Portugal, desde que ele foi aprovado, de facto, esta semana. Isso vai acontecer na segunda parte do Jornal das 8, depois de um breve intervalo. Vale sempre a pena ver as coisas pelo lado positivo. Estamos na estreia de um novo programa de informação, de um novo formato e de um novo conceito de jornal que iremos desvendar ao longo deste mesmo jornal e dos próximos dias na TVI. Na segunda parte vai correr ainda melhor. Até já. Bem-vindo de volta ao Jornal das 8. Retomamos em poucos instantes a notícia de abertura deste jornal, a primeira de uma série de sondagens da TVI e do Jornal Público para tomar o pulso às intenções de voto dos portugueses ao mês das eleições. A projeção de resultados da Intercampos indica que a diferença entre os dois principais partidos está situada agora em apenas 2,2%. O PSD tem 37% das intenções de voto, o PS 34,8%, o CDS registra 10,5%, a CDU 7,9% e o Bloco de Esquerda 7%. Os outros partidos recebem 2,8% das intenções, mas há ainda um grande número de pessoas que não decidiu o sentido de voto. Nesta sondagem, 46,2% dos inquiridos não sabem quem vai votar ou não responde, o que alimenta ainda mais a expectativa sobre o resultado eleitoral do próximo dia 5 de junho. No Jornal das 8, na TVI, temos instalado aquilo a que chamamos um gabinete de crise. Com grande regularidade estarão aqui os editores de economia da TVI para sublinhar breves aspectos da crise financeira e económica portuguesa e internacional. Hoje, Vasco Rosendo, muito boa noite, trazes-nos uma comparação que vale a pena conhecer, certo? Certo, boa noite. Vamos ver os efeitos que os programas de ajustamento da Comissão Europeia e do Fundo Monetário Internacional tiveram na Grécia e na Irlanda. E começamos pela Grécia. O PIB grego começou ainda no primeiro trimestre do ano passado, estava em comportamento com ligeira contração. Depois da intervenção que aconteceu em maio, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre,
Vemos o PIB então com uma fortíssima queda, acima dos 5%, e a chegar aos 6,6% no final do ano. Ainda não existem dados para os números da Irlanda, porque a intervenção foi feita só em novembro e não existem dados do PIB, de facto, ainda do último trimestre do ano. Que efeitos é que isto teve? O principal efeito, aliás, que isto teve na economia foi a forte subida do desemprego. E vimos aqui, em maio, a intervenção do Fundo Monetário Internacional e da Comissão Europeia. O desemprego na Grécia subiu para mais de 14%. Na Irlanda o desemprego já estava a subir. Quando em novembro há a intervenção, há um disparo e o desemprego atinge um máximo de 14,8%. Vasco Rosendo, isto é um indicador daquilo que poderá acontecer em Portugal após esta intervenção acordada esta semana com as entidades internacionais. As situações são diferentes, de facto, claro. As situações não são comparáveis, Toda a gente mas já se prevê, de facto, uma recessão em 2011 e em 2012 de 2% na economia portuguesa e que o desemprego atinja os 13% em 2013. Vasco Rosendo, no Gabinete de Crise, estará aqui com regularidade, quase todos os dias, eu diria, para nos dar conta de algumas breves informações sobre a crise económica e financeira. Está a acontecer agora. O Presidente da República encaminha-se para a Sala dos Embaixadores no Palácio de Belém para fazer uma comunicação ao país. É a primeira declaração pública e formal de Cavaco Silva após a aprovação do plano de ajuda financeira por parte do FMI, do Banco Central Europeu e da União Europeia. Portugal vai receber 78 mil milhões de euros. Vamos ouvir e acompanhar em direto a declaração de Cavaco Silva. Como é do conhecimento público, o Governo estabeleceu com 3 instituições internacionais um entendimento de assistência financeira, nos termos do qual Portugal irá receber, a título de empréstimo, 78 mil milhões de euros, o que permitirá atenuar as dificuldades imediatas de financiamento do Estado e da economia. O Jornal das 8 inicia hoje uma viagem pelo país que nem sempre aparece nas notícias. Pela Estrada Nacional, o repórter Paulo Bastos e o repórter de imagem Brown Caetano levam uma mochila com alguma tecnologia que lhes permite fazer reportagens e entrar em direto de praticamente qualquer ponto do país, como já se percebe. A ideia é apresentar um diversificado conjunto de retratos, de polaroids, nada mais, que ajudem a retratar a diversidade do país e dos portugueses neste tempo histórico que atravessamos e a um mês das eleições. Os repórteres desta aventura juntam-se agora em direto ao Jornal das 8. Primeira paragem, Canal Caveira, Paulo Bastos, na Estrada Nacional. Porquê Canal Caveira? Porque, Zé Alberto, boa noite. Quando começámos a imaginar esta aventura de um mês pelas estradas de Portugal, lembrámos de começar precisamente por terras e por pessoas que vivessem da estrada, na Estrada Nacional. E Canal Caveira é claramente uma localidade sintomática. Passaram por eles todas as crises desta jovem modernidade portuguesa. Na curta pesquisa que tive a oportunidade de realizar, tive de me lembrar que a A2 tem apenas, a autoestrada entre Lisboa e o Algarve tem apenas 9 anos. E nesses 9 anos, esta foi apenas uma das pequenas crises que Canal Caveira teve de viver. É claro que é bom haver autoestradas, é claro que é bom haver, por exemplo, as leis que controlam o excesso de álcool ao volante, mas tudo isso foi doendo Canal Caveira. De resto, sintomático também é que apenas 9 anos depois haja pessoas como o nosso Câmara, o Brown, que não sabiam sequer que Canal Caveira existe. É mesmo assim, não é, Brown? É sim, senhor. O início de uma viagem que é também esta do Jornal das 8 na TVI, onde está tudo dito por hoje. Nós informamos. Você decide.